Olá, amigo torcedor, tudo beleza? Estamos de volta acompanhando a Premier League, o maior campeonato de clubes do mundo, na sua 11ª rodada, que foi realizada neste final de semana. Então, vamos ver tudo o que aconteceu lá na Inglaterra. Começando então com o Fulham perdendo em casa para o Manchester United, o United se reabilitando aí da derrota que sofreu em casa para o rival Manchester City, né? O Brentford venceu o West Ham por 3-2, grande jogo bastante movimentado, com 2 viradas no placar. O Burnley perdeu em casa para o Crystal Palace por 2-0, Everton e Brighton terminaram empatado em 1-1, e o Manchester City venceu goleando a equipe do Bournemouth por 6-1. Virando aqui a página, a gente fala que o Sheffield United venceu o Wolves por 2-1, primeira vitória dessa equipe do Sheffield United, que continua na última colocação aí da Premier League, mas pela primeira vez venceu depois de 11 rodadas. O Newcastle venceu o Arsenal por 1-0, grande vitória do Newcastle, e o Nottingham Forest venceu o Aston Villa por 2-0, grande vitória do Forest também. O Luton Town empatou com o Liverpool em 1-1, olha, o Liverpool quase perdeu esse jogo. Gol no finalzinho da partida, já nos acréscimos, o Liverpool empatou com o Luiz Dias. Ele que tem lá o seu pai sequestrado, vive uma situação bastante complicada, mas marcou o gol de empate do Liverpool, livrando a equipe aí de uma derrota. E o último jogo então dessa rodada vai acontecer na segunda-feira, o jogo entre Tottenham e Chelsea. Jogam amanhã, fechando essa 11ª rodada da Premier League. Vamos à classificação. Olha só, o City é o líder com 27 pontos, só que o Tottenham, se vencer amanhã, ultrapassa o City, né? E continua na primeira colocação da Premier League. O Liverpool em terceiro com 24, deu uma tropeçada nessa rodada. Arsenal em 4 também com 24 pontos e o Aston Villa na 5ª colocação com 22 pontos. Depois vem o Newcastle com 20 pontos em sexto, o Brighton em 7º lugar com 18 pontos, o Manchester United em 8º também com 18 pontos e o Brentford em 9º lugar com 16 pontos. Fechando aí o top 10, o Crystal Palace na 10ª colocação com 15 pontos ganhos. Depois, em 11º, o West Ham com 14, em 12º, o Nottingham Forest com 13 e em 13º, o Chelsea com 12 pontos, o Chelsea que ainda joga amanhã contra o Tottenham nessa rodada, nessa 11ª rodada. Em 14º, o Wolverhampton com 12 pontos, em 15º, o Fulham com 12, em 16º, o Everton com 11 pontos, e aí vem as equipes que estão mais lá na parte de baixo da tabela. Em 17º, o Luton Town com 6 pontos ganhos, em 18º, o Bournemouth com 6 pontos também, aí o Bournemouth perde na questão do saldo de gols. Em 19º, o Burnley com 4 pontos e na última colocação a gente tem o Sheffield United, que apesar de ter vencido nessa rodada, ainda continua em último lugar com 4 pontos e menos 21 gols de saldo. Portanto, essa é a situação atualizadinha aí da Premier League, amigo torcedor. Vamos ver aqui, ó, que o Manchester City, depois dessa goleada da rodada, passou a ser aí o time com o melhor ataque do campeonato, 28 gols, Newcastle em segundo com 27 e o Aston Villa em terceiro com 26 gols marcados. Já o Burnley é a equipe que menos marcou gol, o pior ataque até agora da Premier League, apenas 8 gols em 11 rodadas. Agora vamos falar da defesa. Também a melhor defesa é do Manchester City, hein? Apenas 8 gols levou o City até agora, depois Arsenal e Tottenham levaram só 9 gols. Já o Sheffield United é a pior defesa do campeonato, já levou 30 gols a equipe lá de Sheffield.
Continuando aqui, vamos à artilharia do campeonato. Adivinha quem é o artilheiro? O artilheiro é ele, Erling Haaland, do Manchester City. Ele já tem 11 gols marcados. O curioso é que nessa vitória de 6-1 do City aí sobre o Bournemouth nessa rodada, o Haaland não marcou gol, hein? Até fez uma assistência, mas não marcou gol nessa goleada de 6-1. Porém, continua na artilharia do campeonato. Mohamed Salah e o Son são os vice-artilheiros com 8 gols, e depois com 7 gols a gente tem o Callum Wilson do Newcastle, e nessa rodada o Jarrod Bowen do West Ham também marcou um gol e chegou a 7 gols também. Esses os principais artilheiros da Premier League. Continuando aqui, vamos falar então da próxima rodada. Sábado que vem jogam Wolverhampton e Tottenham. Arsenal recebe o Burnley, Crystal Palace contra Everton, Manchester United contra Luton Town e o Bournemouth recebe a equipe do Newcastle. E aí no domingo mais 5 jogos: Aston Villa contra Fulham, Brighton contra Sheffield United, Liverpool contra Brentford, West Ham enfrentando Nottingham Forest e para fechar aí Chelsea contra Manchester City, jogão de bola, fechando a 12ª rodada da Premier League no próximo domingo, dia 12 de novembro. Tá aí então, amigo torcedor, era isso. Premier League para você. Se eu trouxe de alguma forma a informação da qual você estava procurando, deixa aí o seu like, isso é muito importante pra gente, fortalece o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, amigo torcedor, é sempre bem legal ter você aqui com a gente e é lógico, pode fazer aí o seu comentário que a gente vai respondendo o mais rápido possível. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado e até o próximo vídeo.